Fala, galera ligada no Resenha Bros. Estou aqui com o Brunão para a gente começar mais um programa para falar sobre tudo da Nintendo. Como é que você tá, Brunão? E aí, Pedrão? E aí, galera? Beleza? Hoje tem um conteúdo muito legal sobre o Direct da quinta-feira passada, dia 9 de fevereiro de 2022. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Isso aí, Brunão. Teve esse Nintendo Direct, não sei você, mas eu gostei bastante. Achei bem interessante, muitas novidades. E Também a achei gente que tem vários destaques aí nessa apresentação. Exatamente. Então, começa aí, Brunão. Vamos começar falando do que a gente achou de mais legal no Direct. Que você aborda aí um tópico que você queira falar com a gente. Beleza, vamos lá. O primeiro tópico que a gente separou aqui é que finalmente nós vamos ter um novo jogo de Mario Strikers, agora pro Switch, que é o Mario Strikers Battle League. É um jogo que a gente aqui gostou bastante. A primeira versão dele, a original, foi ainda lá no GameCube em 2005. E a sequência dele foi o Mario Strikers Charged para o Wii, lançado em 2007. Então aí 15 anos sem um jogo de Mario Strikers. Então vai ser uma boa adição para a linha da Nintendo, né, Pedrão? Isso aí, Brunão. Então, cara, eu pessoalmente fiquei muito feliz com essa apresentação, né, essa novidade. Eu sou suspeito. Eu não joguei o Mario Strikers no GameCube, mas eu joguei o jogo do Wii. E já comentei até aqui em outro episódio, né, que é um dos meus jogos favoritos assim, de todos os tempos. Eu jogava muito, é um jogo muito maneiro. Então, é claro que eu fiquei bem animado quando eu soube dessa novidade, desse lançamento. E acho que é válido comentar que, assim, e acho que muita gente tinha pouca esperança de que essa franquia retornasse. Porque apesar de ter sido um jogo muito bem feito, que fez bastante sucesso, os dois jogos, né, o do GameCube e o do Wii, tinha uma questão, assim, no desenvolvimento dos jogos que deixava entender que a Nintendo não ia prosseguir com essa franquia. Porque foi o seguinte, os jogos originais de 2005 e 2007, né, para o GameCube e o Wii, eles foram desenvolvidos pela Next Level Games, que é uma empresa que continua trabalhando com a Nintendo. Inclusive, foi ela que fez o Luigi's Mansion 3, né? O jogo que está disponível aí para o Switch. Mas, na época, teve uma pequena polêmica, vamos dizer assim, porque a Next Level Games ela colocou bastante personalidade nesses jogos do Mario Strikers. Então, ele é um jogo, vamos dizer assim, um pouquinho mais agressivo do que os jogos de Mario convencionais. Porque você não tem falta, por exemplo, no jogo, né? Então você vai roubar a bola do oponente, você dá como se fosse um carrinho, assim, e aí você joga o cara na parede, ele pode ficar... Quando você joga o cara na parede, por exemplo, ele fica eletrocutado, assim, né? Então, enfim, tinha alguns elementos do jogo, né? Por exemplo, os personagens usam uma espécie de armadura, né? Um negócio mais agressivo, assim, que os jogos convencionais de Mario. E, bom, mas até aí tudo bem, o jogo tinha sido lançado, tinha sido um sucesso. Mas depois, isso começou... disseram que a Nintendo, né? Isso muita gente diz, já ouvi em vários podcasts, o pessoal que entende da parte mais interna da Nintendo, que eles recuaram um pouco. A Nintendo falou assim, ok, o jogo fez bastante sucesso, só que talvez a gente tenha passado um pouco do ponto. A gente não pode deixar o Mario deixar de ser um personagem infantil, vamos dizer assim, né? Ele tem que ser um cara família ali para todo mundo. E por conta disso, que a gente demorou tanto tempo para ter um jogo de Mario Strikers. Porque se você for ver, que nem... Eu vou dar um exemplo aqui que talvez realmente no Mario Strikers Charged, o jogo de Wii, ele tenha passado um pouco do ponto ali para ser um jogo tão família. Que quando você está jogando, Brunão, esse jogo, quando você faz um gol, tem uma animação depois do gol, né? Que é o seu personagem celebrando. Sim. E no caso da Daisy, tem algumas animações, né? Vai variando. No caso da Daisy, tem uma animação que ela pega assim, o polegar, ela encosta nas nádegas dela, e aí faz numa das nádegas, né? Não nas duas. E aí faz como se estivesse quente, assim, a perna dela, fala hot shot, dela coloca o dedo assim e sai como se tivesse, tipo, sabe quando você joga água ou óleo na panela, faz tsh, e sai aquele vapor, muito bom. assim. Então, tipo, o negócio, assim, tinha uma mínima conotação, assim, vamos dizer assim, sexual do negócio. Era muito de leve, assim, acho que até não é um negócio que, sei lá, talvez hoje causasse um pouco mais de polêmica, mas
por conta disso, eu achava que a Nintendo tinha meio que abandonado a série, porque até se você for ver o tempo, né, faz muito tempo que não tem um jogo de Mario Strikers, é 2007, faz, quer dizer, 15 anos, basicamente, e nas outras franquias de jogos de esportes do Mario, por exemplo, o Mario Tênis mesmo, ele nunca deixou de ter jogo, teve um para Wii U, aí teve para 3DS e depois teve para Switch, mas o Mario Strikers só tiveram 2 jogos, né, eram só os 2. Nunca teve nenhuma outra versão, nem para 3DS, nem para Game Boy, sei lá. Então, foi uma novidade, foi um negócio que eu não esperava exatamente. E agora tem uma dúvida que eu estava pesquisando bastante para ver se eu conseguia entender, mas pelo visto ainda não foi divulgado mesmo. Que se esse jogo está sendo desenvolvido pela Next Level Games ou não. Porque a Nintendo não falou exatamente quem que está desenvolvendo. A lógica poderia ser a Next Level Games, porque ela já fez os outros jogos que fizeram sucesso. E aí a Nintendo deixar a rédea um pouco mais curta para tomar cuidado com essas extrapoladas, vamos dizer assim, de personalidade do jogo. Ou a Nintendo mesmo falou, não, deixa que a gente faz agora. E aí ela só se baseou, né, no jogo que a Next Level Games tinha feito. Mas, enfim, Brunão, de qualquer forma, um jogo que eu acho que tem tudo para ser muito maneiro. O que você achou do trailer, do que você viu no vídeo do Direct? Então, eu gostei bastante. Eu não tive o Mario Strikers Charged para Wii, mas eu joguei ele alugado, gostei muito. Então, é um jogo que eu vou querer comprar, sim. E, assim, achei muito legal a questão de você... como se fosse o que é feito no Mario Kart, que você pode customizar o seu personagem. E aí você muda um pouco os atributos dele, achei bem legal. Também o fato do Hyper Strike, você tem que ter uma estratégia para conseguir o tempo para carregar o golpe e aí tentar fazer um gol que vale 2 pontos. No Charge, ele era mais OP, digamos, ele era mais overpowered, ele era valia, muito OP. Acho que eram 6. Acho que eram 6 gols que valiam. Eram 6 ou 7. Você chutava 6 ou 7 vezes e aí o goleiro podia defender. Você podia não tomar nenhum gol, sim, mas sim. você podia fazer 6 de uma vez só. Era um pouco demais. Entendi. E também muito legal o modo online, que você consegue participar de rankings. Então, assim, parece que é um jogo bem completo. E trazer os elementos que já existiam lá no Charge, só que melhorados e compatíveis com o que precisa ter hoje em dia, né? Eu acho que é uma boa oportunidade aí de retomar a franquia. Sim. Eu tô um pouco curioso para ver como que vai ser a questão dos personagens. Por exemplo, a própria Daisy, ela não foi anunciada oficialmente no trailer. Eu não sei se vão ter mais personagens para desbloquear, quantos vão ser. E uma coisa que é bem diferente do Charged é que no Charged era assim, você escolhia o seu personagem, ele era o capitão do time. Então, por exemplo, você primeiro escolhia um capitão, podia ser aqueles personagens principais, né? Mario, sim. E os Luigi. outros, eles eram bonecos genéricos que eram iguais para qualquer time, não era? Não, então, os outros você ainda escolhia, só que era uma categoria de era, por exemplo, era o Dry Bones, Hammer Bros, e aí esses poderiam se repetir, por exemplo, você podia ter ou Koopa, Sim. aí você podia ter 2 Koopas, você podia formar um time com, por exemplo, o time do Luigi, 2 Koopas e um Hammer Bros. E aí a escolha desses personagens secundários, aliás, de todos os personagens, era meio que estratégico para você montar um time bom. Porque assim, você tinha o Hammer Bros, ele era mais lento, mas tinha um chute mais forte. Aí você tinha que valia a pena às vezes você deixar um no time meio que para fazer gol lá na frente. Aí você pegava um mais veloz, que chutava mais fraco, mas você colocava na defesa, para ele ficar um pouco mais... Então tinha um pouco de estratégia de jogo mesmo. Mas nesse caso, no caso do Battle, esse novo jogo do Mario Strikers, você pode misturar qualquer personagem. Então, você pode montar um time, sei lá, Mario, Luigi, Peach e Yoshi contra, né, Bowser, enfim, misturar todos os personagens. Isso vai ser interessante também para a gente ver como que vai funcionar a estratégia exatamente. E assim, eu fiquei um pouco curioso, assim, será que vão ter mais personagens? Porque assim, tudo bem que cada time só tem 4, são só 4 jogadores, né? É um jogo baseado em futebol, mas é um futebol de 4 só. Tipo quase um futsal, assim. Sim. Mas se for só esses personagens que eles anunciaram, talvez seja um pouco
não sejam muitos, sabe? Porque você vai acabar repetindo sempre o mesmo time um contra o outro. Os dois times poderiam ter vários personagens repetidos, né? Se forem poucos, assim, igual parecia, né? Na apresentação. E, enfim, mas vamos esperar para ver. E é interessante mesmo essa questão que você falou do gear, né? Do equipamento, que é realmente bem parecido com a questão do Mario Kart, né? Que você escolhe no Mario Kart 8 ou Deluxe o pneu, a carroceria e o paraglider. Né? E você vai misturando né, para formar o kart que você acha melhor ali. E nesse caso são, acho que, 4, né? São elementos. 4 categorias: cabeça, braço, corpo, acho que no caso assim, tronco, né? E pernas. Uhum. Exatamente. Então são 4 categorias também. Um pouquinho mais complexo. Vamos ver como é que vai ficar. Se vai ficar muito complexo e vamos ver se vai fazer muita diferença ou não, né? Para você ser tão estratégico ou não no final. Mas para mim, Brunão, resumindo assim, para mim foi o anúncio que eu mais fiquei empolgado, assim. Vão ter eu outros gostei bastante também. Que eu gostei, mas assim, esse foi mais surpresa para mim, não esperava de jeito nenhum. E assim, do que eu vi, para mim é o que mais promete. Depois a gente vai falar de outros que eu acho que poderiam ser melhores, mas enfim, a gente vai chegar nesse assunto. Sim, e então esse jogo novo do Mario Strikers, do Battle League, o lançamento dele está marcado para o dia 10 de junho, mas a pré-venda dele já está disponível. Exatamente. Mais alguma coisa, Pedrão? Acho que só isso. Vamos para a próxima, Brunão. Vamos falar de Splatoon 3 agora? Isso, pode seguir. Então, galera, Splatoon 3 a gente já sabia que já tinha sido anunciado, né? A gente sabia da existência dele, sabia que seria lançado em 2022. Aí, nesse trailer que a Nintendo anunciou no Direct, ela mostrou como vai ser o Co-op Mode, né? Que já existia no Splatoon 2. E agora eles mostraram alguns bosses novos, né, Brunão? Então, mostraram um pouquinho do gameplay. Para quem... Eu não joguei esse modo, nunca joguei, na verdade, o Splatoon 2, mas eu soube que ali tinha alguns daqueles bosses que apareceram nesse modo cooperativo, eles são novos, né? Foi justamente para mostrar. E aí também ele ganhou uma data um pouquinho mais específica, né? Falaram que o jogo vai ser lançado, se eu não me engano, no Summer, né? Ou seja, no inverno brasileiro, no meio do ano, provavelmente aí junho, julho, né, Brunão? Sim, sim. Eu achei bem legal o que foi mostrado no vídeo, porque foram cenas de combate e parece ter uma variedade grande assim, de abordagens para você lutar dependendo do oponente, né? Você pode tanto atirar diretamente contra o inimigo. Aí mostrou um momento lá que o jogador pegou um poder onde ele podia atirar infinitamente por um determinado período de tempo. Aí numa outra cena ele tinha que, se não me engano, ele estava pulando ou flutuando e uma hora ele teria que pousar no solo cheio de tinta e antes de pousar ele tinha que jogar uma tinta da cor dele para não tomar dano. Então parece bem interessante a jogabilidade. Né, tem bastante adaptação para o jogador pensar dependendo do inimigo e do cenário ali que ele tá jogando. Só um comentário que eu gostei muito daquele inimigo que apareceu, que é tipo uma galinha gigante, assim. Sim. Eu sei lá, não sei nem descrever aquele animal, uma mistura de... Parece uma galinha do tamanho de um Godzilla, só que a cara dela é de peixe, assim. Eu achei bem engraçado esses inimigos do Splatoon. Ainda mais considerando, assim, que eu não tô acostumado com esse jogo. Eu joguei o 2 só, assim, brevemente no modo online, então pra mim é quase tudo novidade ali. Também, pra mim também. Bom, Brunão, vamos falar agora de Kirby and the Forgotten Land? Sim, esse, pra mim, desculpa já discordar de você, mas eu acho que esse pra mim foi o número 1 da apresentação desse Direct. Principalmente por eles terem mostrado aí o que eu acho que seja talvez uma das mecânicas principais, que é o Mouthful Mode, que basicamente você pode copiar objetos inanimados, assim, quaisquer muito grandes, tipo um carro, tipo uma vending machine, uma máquina de
sei lá, de salgadinho, de refrigerante. Então, o vídeo mostrou isso de uma maneira muito inesperada, assim, foi bem legal. E Só pra dar uma assim, é tipo o Kirby ele engole, né? Objetos muito grandes, parece uma jiboia. Sabe quando você vê aqueles desenhos assim, exatamente, que a cobra come a vaca, a barriga dela fica no formato da vaca? Tipo isso, o Kirby ele engole um carro e fica do tamanho, fica praticamente como se fosse um cobertor em cima do carro, rosa, assim. É só isso. Pode sim, continuar, que Bruno. claramente não cabe, então ele, como se ele estivesse tentando encobrir ao máximo, todo esticado ali a superfície do objeto, né? E é legal que os poderes foram bem criativos, né? Porque quando o Kirby engole, por exemplo, a vending machine, ele pode atirar moedas, acho que são moedas, né? Dos inimigos pela saída, né, da vending machine, onde sai o Onde produto. sairia lata de refrigerante, essas coisas, né? Isso. Aí ele pode também engolir um cone, e esse cone ele tem o poder de perfurar objetos com a ponta dele. Tem um que ele vira Tem uma um outro que lâmpada, é né? o. Isso, tinha uma lâmpada Tem um que ele também. vira uma lâmpada e ilumina num cenário escuro, assim, pra você enxergar. E tem um que ele vira tipo um pneu, né? Chama Ring. Eu não entendi direito o que ele engoliu ali. Eu também não sei exatamente o que foi agora. Não mostrou só ele já do tamanho. Eu fiquei observando, ver se mostrava o que ele tinha engolido pra virar. E esse ponto da cópia, do poder de copiar do Kirby, era um ponto que a gente tinha até feito uma brincadeira ali no episódio anterior. Se ficaria muito parecido com o chapéu do Mario Odyssey, não era? Uhum. E se talvez esse jogo do Kirby ficasse muito parecido com os platformers 3D do Mario, mas depois dessa apresentação com esse Mouthful Mode, eu acho que vai ser uma coisa mais exclusiva, assim, pensando nos poderes do Kirby mesmo. Acho que não vai ter tanta semelhança com o Mario. Eu fiquei pensando sobre essa questão, Bruno, quando eu vi esse trailer. Eu acho que, assim, esses objetos que o Kirby virou, por exemplo, eles têm inspiração em outros 3D platformers. Esse negócio da vending machine que ele joga, você acho que não pegou, você não chegou a jogar, mas no Mario Odyssey você pode virar aquele bichinho que solta moedas, sabe? Que tem em vários jogos do Mario, Sei. um bichinho verde. Aquele. Ele é tipo uma bolsinha de moeda. Esse que é o. Aham. E aí você vira esse bichinho e você pode jogar moedas pela boca. É bem parecido com esse vending machine que eles fizeram do Kirby, que fica soltando pela portinha, assim. E por outro lado, esse que o Kirby virou o carro, né? Que eles chamaram de Carby em inglês, que eu achei muito Kirby. Muito bom. ele é parecido com uma transformação que o Yooka-Laylee tem no jogo do Yooka-Laylee, que é aquele 3D platform que tem pro Switch também, que ele vira um caminhãozinho. Então, acho que eles pegaram inspirações de outros jogos, assim, mas de maneira bem pontual, e faz muito sentido, né? E é interessante que a diferença primordial desse negócio de Mouthful Mode, no caso do Kirby, é que ele engole objetos, né? O Mario, no Mario Odyssey, ele captura inimigos, né? Tem Sim. alguns objetos também, mas principalmente são inimigos. Então ficou mais, que nem você falou, exclusivo. Um outro ponto que é legal mencionar são os Waddle Dees, que são uns bichinhos que você tem que resgatar, que é pelo que eu entendi, é o objetivo do jogo é você encontrar e resgatar eles. Sim. E aí, conforme você vai resgatando eles começam a construir num terreno baldio uma cidade deles. E aí essa cidade vai crescendo e com casas, estabelecimentos. E nesses estabelecimentos você pode equipar o seu Kirby com novas habilidades de cópia. E a gente achou que isso traz um pouco de RPG para esse jogo. Você ter essa customização dos poderes de cópia. Exato, porque mostrou assim, né, que tem um lugar que é tipo um terreno baldio, assim, né, no começo que tipo não tem nada, e conforme você vai capturando esses Waddle Dees, eles vão construindo uma cidade naquele lugar. E aí, com vários estabelecimentos. E cada um deles tem uma função, como o Brunão falou. Daí você entra dentro e faz essa personalização, que é bem
tipo de RPG mesmo. Você vai como se estivesse evoluindo o seu personagem do Kirby, né? Para ele ficar mais forte quando você for fazer as próximas aventuras, né? Bom, e então, acho que finalizando o assunto do Kirby and the Forgotten Land, o lançamento vai ser no dia 25 de março e a pré-venda já está disponível também. Vamos pro próximo então, Pedrão? Bora! A gente queria destacar, Brunão, né? Acho que outro ponto que chamou bastante atenção, né? Um lançamento que ninguém esperava, é o Nintendo Switch Sports, que é um sucessor espiritual do Wii Sports. Inclusive, até o logo, o jeito que escreve, é bem parecido. E aí é um jogo que, bem estilo Wii Sports, mesmo com apenas alguns minigames para você jogar. Vai ter, né, que foram anunciados o tênis, o boliche e o chambara, que são esportes que já tinham ou no Wii Sports ou no Sports Resort. Esse chambara é tipo uma luta de espada, tá? Só para esclarecer, porque eu não sabia que era isso. E também algumas modalidades novas. Então, vai ter um futebol com uma bola gigantesca, que lembra um pouco o Rocket League, badminton e vôlei. Então, esse jogo vai contar, é claro, com o motion, né, a funcionalidade de captação de movimento do Joy-Con para você jogar, e provavelmente, eles não mostraram como, mas provavelmente você também vai poder jogar no modo handheld normalmente, né, Brunão? Sim, para você poder chutar a bola, no caso do futebol, você tem que comprar a versão física, que ela já inclui a fita para você amarrar na perna o Joy-Con. Na verdade, assim, Desculpa, pode falar. Pelo que eu entendi, você tem dois modos nesse tipo de futebol. Aí, se você quiser jogar tem um modo que você pode jogar que precisa desse strap, que é essa tal dessa fita. Ah, sim, é isso mesmo. É um cruzamento opcional, e aí você... mas dá para você jogar, eu acho, sim. Só que daí é tipo, sei lá, com a mão. Não fica tão divertido, porque não parece estar jogando futebol. E eu achei legal que no Nintendo Switch Sports, o que foi acrescentado em relação ao Wii Sports foi esse futebol com essa bola gigante, badminton, vôlei, e já foi anunciado que no futuro, num update gratuito, eles vão incluir golfe. O golfe tinha, né, no original. No original tinha golfe, boliche, tinha o boxe e o beisebol, que também não tinha nesse, que não foram anunciados para esse, não sei se vai ter ou não. Eu acho que o tênis tinha também, não tinha? Então, tinha o tênis, o boliche, aí mas eu tô falando, o tênis e o boliche tinham no Wii Sports e tem no Switch Sports. Aí, sim. Daí os outros que tinha no outro, que tinha no Wii Sports, né? Tinha o golfe também, que já falaram que vai ter no update depois. E aí tinham mais 2 esportes que não foram anunciados nesse Switch Sports. Sim, o golfe, ele apesar de não ser novidade, ele vai ser incluído depois só. Exato, exatamente. Mas assim, Brunão, agora falando um pouco o que eu achei disso daí, eu achei interessante a ideia, porque eu acho que quando a Nintendo lançou o Switch com aquele One to Switch, eles esperavam que aquele fosse uma espécie de Wii Sports, que a galera ia curtir, ia querer jogar e tal. E até vendeu bastante, mas é um jogo meio... não fez tanto sucesso quanto fez o Wii Sports. E eu achei assim, eu achei interessante, achei legal que eles incluíram algumas modalidades novas, mas eu achei muito pouco para você comprar, porque o Wii Sports ele vinha junto, né, para começo de conversa, então você não precisava comprar o jogo, ele vinha junto com o seu Wii. Mas eu achei poucas modalidades. Ele era enviado junto com o Wii justamente para você testar o Wii Remote. Exato, que era uma função... É claro que não vai ter o mesmo impacto, porque era uma coisa totalmente nova, tal, na época. Mas eu acho válido, ainda assim, a Nintendo lançar um Switch Sports, né? Mas, assim, para mim, vai depender muito de quanto vai custar esse jogo, porque estão falando que vai ter versão física. E provavelmente ele vai ser de $60, que eu acho um pouco demais. E eu acho poucas modalidades. Quer dizer, você tem... basicamente aí são 6 modalidades com o Golf 7, né? E se você pegar o Wii Sports Resort, que era como se fosse o Wii Sports 2, que a Nintendo lançou para o Wii, ele tinha muito mais modalidades. Então, pode ser que não fossem tão boas, tal, mas eu achei pouco conteúdo, assim, para você pagar $60 eu concordo com você. R$300 por esse jogo.
Eu acho que vai depender muito também, e aí não dá pra prever pelo trailer, mas é como que vai ser a jogabilidade. Por exemplo, se o Joy-Con tiver um sensor de movimento bem mais preciso, que dê pra fazer jogadas melhores, mais realistas do que o Wii Sports, pode ser um argumento, mas pela apresentação a gente não consegue saber ainda. E, Uhum. bom, a outra vantagem é a possibilidade de jogar online. Exato. Isso vai ser bem legal. E, inclusive, Brunão, isso daí a gente vai participar. Eu vou participar, pelo menos. Vai ter a Nintendo anunciou durante essa parte do Direct que vai ter um teste online para esse jogo nos dias 18 e 20 de fevereiro. Tentar me inscrever lá pra gente testar, dar uma Ah, jogadinha. sim, vou querer também. Que eles falaram que vão fazer isso justamente para testar como é que vai ficar o online, para fazer futuros reparos, né? Se necessários. O lançamento dele tá marcado para o dia 29 de abril. Eu tava tentando encontrar aqui como que faz para se cadastrar nesse teste online. Você tem que visitar o endereço sports.nintendo.com. Lá vai ter como fazer inscrição para esse playtest online. Só para não ficar faltando essa informação aí. Quer passar pro próximo, Brunão? Vamos lá. O próximo é um DLC do Mario Kart 8 Deluxe, que é o Booster Course Pass. Ele é um DLC para o Mario Kart 8 que vai incluir 48 novas pistas. Só um lançadas comentáriozinho. gradualmente em ondas de conjunto 1, aí vem uma determinada quantidade de pistas, depois um conjunto 2 com mais uma quantidade de pistas, até completar as 48. De 8 em 8, vai ser. São de 8 em 8, beleza. E só um comentário, só para antes de você começar, desculpa ter te interrompido, que assim, é o Mario Kart 8, né, que era o jogo do Wii U, aí depois teve o Mario Kart 8 Deluxe, que era o jogo do Wii U com o DLC que tinha sido lançado, que eles relançaram pro Switch, e agora tem o DLC do jogo que já tinha o DLC. Pois é, você vê que esse jogo tá bem longevo, né? Ele tá meio GTA V esse jogo, ele tá querendo não morrer mais. A Nintendo, daqui a pouco, esse 2049 vai ter o DLC ainda, 10º DLC desse jogo. Eu não sei, talvez seja um indício de que eles estão com dificuldade de encontrar inovações suficientes para lançar um título novo, né, de Mario Kart. Eu acho que não. Eu acho o seguinte, Bruno. Eu pensei bastante sobre isso que aconteceu. Bom, vamos lá. Primeiro, o que eu achei, assim? Primeira coisa, eles falaram que vai ser $25 no Brasil, R$128 para 48 pistas. E isso é um negócio que chama atenção, porque o jogo, originalmente, ele vem com 48 pistas. Você paga R$300. Então, você está pagando menos da metade para duplicar o número de circuitos. Parece assim, a princípio é um excelente negócio, se você for pensar, porque você tá ganhando muito conteúdo. Se você for pensar num jogo de Mario Kart, assim como você tem no Smash, por exemplo, o que é legal do Smash? Lança um personagem novo, que é algo que muda a jogabilidade ali das lutas. E no Mario Kart, quando você lança um circuito novo, você está aumentando, vamos dizer assim, o conteúdo dentro do jogo, que é uma pista nova para você correr. Então a pista é uma coisa importante num jogo de corrida, né? De Mario Kart, principalmente também. Só que assim, eu tenho alguns poréns que eu queria falar sobre isso. Porque, primeira coisa, eu fiquei pensando, por que a Nintendo fez isso, né? Porque eu tinha falado no podcast anterior que eu achava que ela não ia lançar nada de Mario Kart agora. Eu acho que ela achava que ela ia lançar um novo Mario Kart no próximo console, lá em 2024, no final de 2023, não sei quando que vai ser lançado o próximo console. Mas por quê? Porque faz muito tempo que a gente está jogando esse jogo do Mario Kart 8. Ele foi lançado originalmente em 2014, se eu não me engano, o jogo do Wii U. Então, daqui a pouco são 10 anos já de Mario Kart 8. E assim, tudo bem, teve um DLC depois, esse é um outro DLC, mas ainda é o mesmo jogo, né? Com as mesmas funcionalidades, o negócio da gravidade zero, não sei o que é muito legal. Mas eu acho que a Nintendo fez isso porque esse jogo vende muito e continua vendendo muito. Então eu acho que se ela, por exemplo, se ela lançasse um Mario Kart 9, vamos dizer, 10, sei lá, porque não sei se eles vão considerar o Mario Kart Tour na hora de fazer o número do jogo,
eles iam meio que criar um problema para eles mesmos, uma coisa que não faria muito sentido, porque as vendas de Mario Kart iam se dividir, porque eles iam acabar, né, lançando 2 Mario Karts para o Switch, talvez diminuísse as vendas do Mario Kart 8 e começasse a aumentar as do Mario Kart 9. Mas, sei lá, faria só uma coisa, Pedrão, financeiramente? Assim, se a Nintendo lançasse o Mario Kart 9, eu compraria o 9, não o 8 mais. Eu não sei por que alguém compraria o 8 se o 9 já tivesse sido lançado. Então, mas o que eu quero dizer é que o 8 continua vendendo muito. Não é que ele vendeu muito no começo do ciclo de vida do Switch e ele parou. Sim, sim, entendi. Pega os números de venda de jogos mais vendidos mês a mês da Nintendo, o Mario Kart 8 tá sempre entre eles. Então, tipo, por que a Nintendo... Por que ela faria isso, entendeu? Financeiramente não faz tanto sentido ela fazer um jogo novo nesse momento. Por isso que eu achava que ela ia esperar um pouco mais, dar uma diminuída, uma desaquecida nas vendas desse jogo, porque uma hora vai diminuir, e aí lançar um jogo novo. Mas ela preferiu estender ainda mais o ciclo de vida desse jogo. E aí eu fico um pouco assim... ao mesmo tempo que eu gosto muito do Mario Kart, eu, tipo, invariavelmente falei assim, pô, da hora, mais pistas, eu vou comprar, vou acabar jogando, né? Não tem como. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, pô, vai demorar muito para ter o próximo jogo de Mario Kart. Porque essa Wave, ele vai ser lançado um DLC em Waves, que nem você falou, e a previsão é que termine no final do ano que vem, 2023. Se o jogo vai terminar em 2023, tipo, Mario Kart 9 vai lançar, sei lá, 2025. Eles estão com uma abordagem parecida com o que fizeram com os Smash. Os DLCs seguiram aí por anos depois do lançamento do jogo base. Mas a diferença é que o Smash não fazia tanto tempo que tinha tido um Smash. Tinha tido um Smash pro Wii U e eles lançaram um jogo novo, entendeu? E aí eles estenderam bastante um jogo novo. Agora eles estão estendendo um jogo que é de 2014. Essa que é a questão. Essa que é a minha crítica. Assim. Eu acho que talvez eu seja uma exceção nesse caso, porque eu tenho Mario Kart 8 do Wii U. Uhum. E aí, como no Switch, lá no início, era o mesmo jogo, eu não comprei esse jogo. Uhum. Mas agora lançaram um DLC para um jogo que eu não tenho, que duplica a quantidade de pistas, mas eu teria que desembolsar o jogo base, que é o jogo que eu já tenho, mais o DLC. Então eu ia gastar aí R$428, né, assumindo que o Mario Kart é 300, que é o preço base, mais os 128 do DLC. Só que os R$300 é coisa que eu já tenho. E aí eu fico meio que impedido de jogar o DLC, porque eu não tenho o jogo base para acrescentar o DLC. Então ficou um impasse. Eu gostaria muito de... Eu joguei muito o Mario Kart do Wii U, mas por outro lado eu não queria comprar o mesmo jogo de novo, só para poder comprar o DLC depois. Tem isso também. Então, assim, por isso que eu acho que essa decisão não é tão legal, entendeu? Uhum. Claro que, assim, deve ser uma minoria das pessoas, mas é uma maneira que eles poderiam repensar para ficar mais abrangente ainda. Sim. E tem uma outra coisa, Bruno, assim, só para fechar aqui, que eu já falei demais esse assunto, mas eu achei que, apesar de tudo isso que eu falei, eu pensei assim, se as pistas forem muito boas, muito legais, tipo, sei lá, vou acabar esquecendo de tudo isso, porque no final eu vou comprar, vou achar da hora e tal. Mas o que eu achei, eu não sei se você reparou nisso, as pistas do Mario Kart 8 Deluxe, elas são muito bem feitas, as originais. Tipo, muito. Eu fiz essa experiência na época que eu tava tentando fazer uns time trials, eu parava no meio, eu só parava e ficava observando, e você vê a quantidade de detalhes que tem. O gráfico até hoje é impressionante, assim, desse jogo. É muito bem feitinho. E essas pistas que apareceram no trailer, pode ser o trailer, a gente tem que esperar para jogar, mas elas são muito mais simples, mas assim, muito mais. É uma diferença nítida. Parece que é um jogo de uma geração anterior, quase, assim, que é um nível de detalhe muito menor. E eu até achei assim, falei, pô, aqui tem umas pistas que vêm do Mario Kart Tour, e o Mario Kart Tour é um jogo mobile, tem um gráfico legal, mas é claro que as texturas são mais simples, tem menos detalhes, é um jogo mobile, né? Mas eu fiquei vendo todas as pistas eu achei que todas as pistas que apareceram ali no trailer são assim. Eu acho que é uma preocupação válida, porque o lançamento desse DLC está previsto para 18 de março. Então tá bem próximo para eles não terem uma versão final já para exibir na apresentação. Nossa, mas seria muito estranho, né, lançarem um jogo dessa dimensão, né, um DLC para um jogo dessa dimensão com um gráfico abaixo, né, do que já existia antes. Não faria muito sentido.
Não é exatamente nem o gráfico, é o nível de detalhes, vamos dizer assim, sim. Mas A criação realmente parece... do cenário, né, da pista. Tipo, a impressão que deu pra mim, olhando o trailer, eu espero estar errado, espero que quando o jogo saia eu fale, não, é mais bonito do que parece, a diferença não é tão grande e tal. E tem que esperar pra ver mesmo, porque às vezes isso é só a imagem que a gente viu ali, a gente não viu gameplay exatamente. Mas a impressão que deu é que é bem mais simples e que eles fizeram assim, que eles tomaram essa decisão meio rapidamente de fazer esse DLC. Aí eles falaram assim, vamos fazer, como a gente tem pouco tempo, vamos pegar pistas que já existem, porque isso é um detalhe, né? Acho que a gente não comentou. Vão ser pistas que já tiveram em outros Mario Karts. Nenhuma pista vai ser genuinamente nova, mas daquele jeito Mario Kart também que eles acabam adaptando para o jogo, para a versão do jogo. Então, algumas realmente parecem pistas novas, né? E eles fizeram isso meio que correndo, e aí, tipo, ficou meio, sabe? Ficou com uma qualidade inferior, que é uma pena, né? Se for isso mesmo. Eu fico bem na dúvida se vale a pena esse DLC. Pra quem já tem o Mario Kart 8, talvez valha mesmo. Eu acho que para quem já tem, o preço é muito bom. O preço, se você for falar, é assim, vamos ver como vai ser a qualidade, mas em relação à quantidade e ao preço, eu acho que vale a pena, porque são R$128 para você basicamente duplicar o jogo, né? Mesmo que sejam pistas já existentes, não tenha nada inédito, na prática, para você jogar, não tem mais possibilidades. Exatamente. E um outro detalhe importante também é que quem assina o Switch Online Expansion Pack tem acesso gratuito ao DLC enquanto tiver essa assinatura. Aí é bem vantajoso, realmente. Daí, exatamente. Eles estão agregando bastante valor a esse Expansion Pack, isso não dá para negar. A gente tinha achado bem caro no começo. E é parecido com o que já tinha acontecido com Animal Crossing, né, Brunão? Que quando eles lançaram o DLC para Animal Crossing, eles já tinham feito desse jeito também. Ou você compra o DLC separadamente, aí você tem. Ou se você é assinante do Expansion Pack, você vai ter gratuitamente enquanto você tiver assinatura. Eu falo isso sempre porque, assim, às vezes a pessoa assina por alguns meses e depois não quer mais, né, o Expansion Pack. Acho que não vale a pena. E aí é importante você saber que depois você vai deixar de ter, né? Sim. Ele vai sumir dali, então você não vai poder mais jogar as 48 novas pistas. Isso, tipo, pra mim, eu que sou muito fã de Mario Kart, eu vou querer comprar o DLC pra ter pra sempre, independentemente de eu ter a assinatura ou não. Porque, no caso, hoje eu não tenho, mas mesmo se eu tivesse, eu ficaria com essa dúvida, assim, sabe? Sim, concordo. Por outro lado, é bom que eles acrescentem mais funcionalidades ao Expansion Pack, porque ele é bem mais caro do que a assinatura convencional do Switch Online. Sim, claro, exatamente. Para quem aí acaba sendo muito bom, porque você tem os jogos antigos e aí você acaba tendo também conteúdo para mais novos, né? Conteúdos atuais, vamos dizer assim, né? Um DLC, que são, né, coisas atuais, então você acaba agregando valor mesmo, aquele valor que você está desembolsando. Muito bem. Bom, aí acho que, assim, esses 5 jogos que a gente separou, Mario Strikers Battle League, o Splatoon 3, modo cooperativo, né? O Kirby and the Forgotten Land, o Nintendo Switch Sports e esse DLC para o Mario Kart 8 Deluxe, o Booster Cores Pass, são o que a gente considerou assim, principal, os destaques desse Direct da semana passada. Então, mas tiveram vários outros títulos também, né, Pedrão? Tiveram 2 outros títulos que acho que são importantes a gente colocar assim como destaques, que foram Fire Emblem Warriors, Three Hopes e o Xenoblade Chronicles 3. São 2 jogos que têm uma fanbase bem grande. É que acho que, pra mim e pro Brunão aqui, não bateu tanto no coração, assim. Mas que são jogos importantes, eles são, né? E acho importante a gente mencionar aqui. Sim, concordo. Apesar de não serem franquias que a gente tem intimidade, mas vale a pena mencionar. O Fire Emblem Warriors Three Hopes será lançado no dia 24 de junho. E no caso do Xenoblade Chronicles 3, deixa eu ver... Ele não tem Ele data só tem ainda. uma previsão para o mês de setembro. Setembro, exatamente. De 2022. Isso.
E assim, o que acho que vale a pena a gente destacar, né, do trailer desses dois jogos, né? Inclusive o Fire Emblem abriu e o Xenoblade Chronicles fechou o Nintendo Direct, né? O Fire Emblem, pelo que eu escutei o pessoal que gosta bastante da franquia falar, eles ficaram um pouco decepcionados porque é mais um jogo spin-off de Warriors do Fire Emblem. E o jogo original, Fire Emblem, é tático, né? Então o pessoal estava esperando, estava achando que já estava em tempo de ter um jogo novo e lançaram esse spin-off. E o jogo chama Fire Emblem Warriors Three Hopes, porque ele é baseado no Three Houses, que é o jogo original, vamos dizer assim, o principal, né? Não o spin-off. Então ele é que mais ou menos assim, ele seguiu mais ou menos o padrão ali do Zelda, que teve Breath of the Wild, daí eles lançaram Age of Calamity, né? Como um spin-off Warriors daquele jogo, com a mesma história e tal. Só que a diferença é que no Zelda, quando eles anunciaram Age of Calamity, eles já tinham anunciado a sequência do jogo principal. Então o pessoal não ficou, né, descontente com essa notícia. E essa do Fire Emblem, eu vi que não repercutiu tão bem assim, para os fãs do jogo. E existe uma expectativa para ver se esse jogo vai rodar bem, porque o Age of Calamity teve problemas de frame rate, né? Por ser um jogo que tem muitos personagens ao mesmo tempo em tela e tal. Então vamos ver se a Nintendo conseguiu melhorar um pouco a performance do Switch para esse tipo de jogo, né, Brunão? Sim, é sempre um ponto, até que eu comentei no caso do Arceus, que tem sim quedas de frame rate durante o jogo. Não achei tão drástico igual no Breath of the Wild, mas é sempre um ponto que, vez ou outra, acontece aí no Switch, né? Sim. E no caso do Xenoblade Chronicles, para quem também não está tão familiarizado com a franquia, é um jogo RPG bem desse estilo clássico, assim, estilo Final Fantasy e tal, né? E que tem uma fanbase bem grande também na Nintendo. Mas esse jogo, ele foi anunciado, mas foi um trailer basicamente só de história, né? E não teve nada de jogabilidade, então não teve tanta informação, assim. Ficou mais a expectativa e o fato de que já foi anunciado, como o Brunão disse, que vai ser em setembro. E interessante, Brunão, porque daí a gente está vendo aquilo que eu tinha falado para você no episódio anterior de como é que a Nintendo está distribuindo os títulos ao longo do ano, né? Porque a gente tinha antes do Direct, a gente tinha essa dúvida, né? Porque a gente sabia que o Breath of the Wild, a sequência, também tá para esse ano. A gente sabia que o Kirby estava para esse ano, que o Splatoon, o Bayonetta. Como a gente agora teve a confirmação de que o Kirby agora em março, tem esse Mario Strikers também, que é um jogo importante, em junho. Aí o Splatoon vai ser provavelmente julho, ali, porque é Summer, né? Por ali, Sim, junho, julho, agosto. do Hemisfério Norte. Do Hemisfério Norte, é o nosso inverno. O Xenoblade Chronicles setembro, e aí ficam faltando os jogos de fim de ano. Sim, né? que eles jogos provavelmente de outubro, vão deixar o maior novembro. lançamento de todos para temporada de Natal, né, de festas. Exato. A lógica é que o Breath of the Wild fique pro Natal. Porque eu acho que se a Nintendo tivesse pensando que não ia dar tempo de lançar o Breath of the Wild, atrasou. Breath of the Wild não vamos conseguir lançar em 22. Ela teria, por exemplo, talvez segurado esse anúncio do Xenoblade Chronicles ou anunciado que ele seria lançado em novembro, sabe? Mais perto do Natal, para dar aquela... Talvez ela colocasse um outro lançamento já para o final do ano, né? Sim, eu acho que a tendência é que Bayonetta e Breath of the Wild, a sequência, sejam lançados no finzinho do ano para pegar as vendas de Natal. Estou dizendo isso, claro, porque a partir desse Direct a gente ficou sabendo melhor das datas, né, de alguns jogos importantes. Tivemos também uma informação que não era um jogo, mas sim um update. Mas aí, Pedrão, pode seguir com mais algum jogo? A gente vai falar dos jogos não Nintendo, né, não first party Nintendo. Faltou só um para a gente falar que foi comentado, além do Metroid que o Bruno já comentou rapidamente agora, que é o Advance Wars
Reboot Camp, né? O 1 e 2 Reboot Camp, que tinha sido anunciado, era para ter sido lançado ano passado, atrasou, e agora a gente tem a data de lançamento, que é o dia 8 de abril. E além de anunciarem a data de lançamento, também mostraram algumas coisas do jogo que não tinham sido mostradas. Por exemplo, que os comandantes, porque a batalha tática desse jogo é disputada entre 2 times, cada um tem o seu comandante. E os comandantes, eles eles têm voz agora, né? Tem dublagem. E aí mostraram a animação dos comandantes, falando algumas frases. Achei bem... Parece que eles estão se atentando bastante aos detalhes, no caso desse jogo. Aí também mostraram que vai ter a possibilidade de você adiantar o gameplay usando como se fosse um fast forward para acelerar as animações do combate, quando você escolhe o que você vai atacar e tal. E também mostraram alguns modos de jogo, né? Tem o War Room, que é para você conseguir o maior score possível, Design Room, para você criar o seu próprio mapa, isso achei bem interessante, assim. E também falaram, claro, que vai ter multiplayer online e local, né, Brunão? Muito bom. Comenta agora sobre o Metroid Dread, Brunão. Isso, nesse Direct também foi anunciado uma atualização gratuita para o Metroid Dread. Agora já está disponível desde o dia 9 de fevereiro, né, que foi o dia desse Direct, a versão 2.0.0 do Dread. E o interessante é que ela inclui novos modos de jogo, né? O primeiro deles é o Dread Mode, que é o modo mais difícil de todos, que o jogador pode escolher. E o interessante é que nesse modo, qualquer dano que a Samus tome é game over. Você volta pro seu save point anterior. Isso é cruel, né? Nintendo fazer um negócio desse. Dá vontade, ao mesmo tempo que dá vontade de jogar, você fala, mano, eu não vou nem encostar nesse negócio que eu vou ficar muito irritado. Isso é pra quem gosta de sofrer, realmente. Porém, tem um detalhe. Esse modo ele só é habilitado depois que o jogador conclui o Hard Mode. Então você precisa... Né, você não consegue direto chegar e jogar o jogo no Dread Mode. Entendi. Outra adição interessante é o Rookie Mode, que seria o oposto do Dread Mode. Então o Rookie Mode é um modo que torna o jogo mais fácil, pensando em jogadores novatos. E aí, nas notas desse update, tem as informações do que exatamente vão alterar nesse Rookie Mode, que é o seguinte: os itens que você obtém dos inimigos, depois que você derrota eles te recuperam mais energia do que o padrão. Você recebe um dano menor dos ataques dos bosses, né, dos chefes, das lutas principais do jogo. Sim. Também relacionado a boss, é mais fácil você destruir projéteis que eles atiram em você. Um outro ponto relacionado aos seus recursos, né, da Samus. Quando você inicia o jogo, você tem mais mísseis disponíveis do que no modo padrão. E também é mais fácil você executar um contra-ataque finalizador nas lutas contra boss. Tudo isso para tornar o jogo um pouco mais amigável para quem não tem muita familiaridade com Metroid. E aí, além desses modos, comentaram nas notas da atualização que a partir de agora, quem começar um gameplay já nessa versão 2.0.0, quando concluir o gameplay, onde é exibida uma tela com um resumo assim, de como foi o seu jogo, essa tela vai trazer bem mais informações do que o que acontecia, de como era antes. Não diz exatamente quais informações serão, mas dizem que são mais informações exibidas na tela. Isso é legal, assim, porque quando você termina, assim, não é exatamente spoiler, mas ele mostra quanto tempo você levou, né, pra terminar o jogo. Aí provavelmente vai ser uma coisa assim, tipo, quantas vezes você morreu, quantos itens você pegou, umas coisas assim desse tipo, né? Sim, eu acho legal ter esse tipo de estatística quando você finaliza um jogo desse estilo, assim. Exatamente. Até porque é um jogo que, até esse tal do Dread Mode aí, é um pouco pra esquentar quem gosta de fazer... o pessoal mais hardcore, né? Pra fazer os speedruns e tal, competição. É só pra que malucos aí, Bruno. Sim. E também deram destaque aqui para uma correção que fizeram. Existia uma situação no jogo em que
A Samus deslizava em uma ladeira e se ela, ao terminar de deslizar essa ladeira, se ela encostar no inimigo congelado, acontecia um erro no jogo. O jogo era terminado com uma mensagem que o software foi encerrado porque aconteceu um erro. Então, olha só como é específico o negócio, né? Tem uma situação específica que faz o jogo desligar, e eles corrigiram isso. E o último ponto é que fizeram várias correções genéricas, não detalharam o que foi para melhorar a jogabilidade. Ou seja, tiveram essas atualizações de mudança de jogo e aquelas atualizações que os jogos sempre têm para arrumar erros, né? Isso. E só mais uma coisa, Brunão, que durante eles falaram durante essa apresentaçãozinha do Metroid Dread no Direct, que eles anunciaram que em abril vai ter uma outra atualização, e nessa atualização vai ter um modo Boss Rush, que vai ser tipo para você enfrentar os bosses em sequência, assim. Então, acho que não deram muitos detalhes, mas provavelmente que nem quem jogou Mario Odyssey sabe que no final, lá quando você tá, acho que é no Dark Side da Lua, tem uma sequência também, você tem que enfrentar todos os bosses assim e sobreviver, né, até o fim, numa tacada só, vamos dizer. Então, esse achei na verdade, o mais interessante de tudo isso que mostraram. Porque eu já joguei o jogo, já zerei, acho que o Rookie Mode, né, não faz muito sentido para quem já não teve tanta dificuldade assim. Esse Dread Mode é muito cruel para mim, mas esse tal do Boss Rush acho que pode ser interessante, desafio novo. Esse eu acho bem legal também, principalmente para quem quer testar, talvez, maneiras diferentes de lutar, ou quem quer realmente se aprimorar para, quem sabe, fazer um gameplay de Dread Mode, é uma boa ideia. E eu só um pequeno comentário, eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, cara, o que mais podia ter nesse jogo, né? Porque eles fizeram isso, acho que para reviver um pouco, para as pessoas lembrarem desse jogo, para colocá-lo em destaque, né? Mais uma vez. E eu acho que dava para fazer um multiplayer desse jogo online, assim, sabe? De luta, uma Samus contra a outra. Eu não acho impossível isso. Tipo, eu não sei se eles vão fazer, porque talvez fosse uma coisa que já deveria ter sido feita já de início, mas eu acho que era uma coisa possível, sabe? Nossa, seria bem legal, eu acho. Eu Eu também. nunca enxerguei Metroid como um jogo multiplayer. Acho que seria bem legal, uma coisa inovadora realmente para a franquia. Vou mandar cartinha para Nintendo, ver se eles acatam nossa Cartinha de ideia. Natal. Exatamente. Bom, Brunão, com isso a gente encerra assim, os jogos que eram da própria Nintendo, mas é claro que Nintendo Direct é muito além dos jogos da própria Nintendo, né? Tiveram vários outros anúncios. E a gente vai passar aqui falando desses outros jogos que foram anunciados, né? Dos mais relevantes aos mais obscuros, porque tem uns bem obscuros. Bom, Bruno, acho que pegando aqui mais ou menos na ordem que a gente estava falando dos jogos e que aconteceram no Direct, um dos primeiros ali a serem anunciados é o No Man's Sky, que é um jogo que está previsto aí para ser lançado no meio do ano, inverno brasileiro, que é um jogo de 2016, que já tinha sido lançado para PlayStation 5, Xbox Series e tal. Aliás, para PlayStation 4, Xbox One, e depois relançado para PlayStation 5, Xbox Series X e S. E é um jogo de sobrevivência, que você é um astronauta, explora diferentes planetas. Bom, seguindo a ordem que foi apresentado, o próximo é o Front Mission First e o Front Mission 2. Só para introduzir, o Front Mission é um jogo tático de turnos. Originalmente ele foi lançado em 1995 para o Super Famicom, que é a versão japonesa do Super Nintendo. Os gráficos dele foram modernizados, é um reboot, né? Então faz sentido esse tipo de melhoria. O Front Mission First será lançado no inverno de 2022 e o Front Mission 2 ele foi só anunciado, mas sem data prevista para lançamento. Na sequência, Brunão, eles falaram sobre um jogo que chama Disney Speedstorm. Achei interessante. Eu gostei desse também. Basicamente um Mario Kart da Disney, né? Só que ele vai ser um jogo gratuito e quem tá fazendo esse jogo são os mesmos criadores da série Asphalt, né? Então, é aquele que já é um jogo de corrida aclamado, né? Então, espera-se que seja um jogo minimamente bom.
E pelo que a gente viu, assim, do trailer, só um pequeno comentário, né? Eu achei que os circuitos parecem bem legais, bem criativos, né? De um nível bom para você comparar, porque normalmente tem umas copas de Mario Kart que não dá nem para falar que... Não dá nem para comparar, né? Mas esse parece ser um jogo muito bem feitinho. E interessante porque o jogo é gratuito, então com certeza eu vou, pelo menos, testar, né? Jogar uma vez que seja. E É até importante bom pra dizer... gente ver como que se compara com a referência que é o Mario Kart, né? Só pra ter uma ideia. Exatamente. E esse jogo ele tem personagens da Disney mais clássicos, tipo Mickey, Pateta, Pato Donald, mas também tem personagens da Pixar, né? Tinha ali o Sully, eles mostraram, do Monstros S.A., e até o Capitão Jack Sparrow, do Piratas do Caribe, né? Ou seja, até personagens de live action. Isso aí. E o próximo é o Star Wars The Force Unleashed, que é um jogo originalmente de 2008, que está sendo relançado para o Switch. E o lançamento dele é no dia 20 de abril. Exatamente. Esse jogo eu fiquei na dúvida até, Brunão. Eu acho que eles melhoraram um pouco o gráfico, mas está bem datado, assim. Tá bem... Eu acho que eles só estão meio que relançando. Não teve muita Eu achei, melhoria. sinceramente, eu achei isso de todos os jogos de Star Wars que apresentaram nos directs anteriores. Eu sempre achei que, sinceramente, estava bem porco. Esse aí continua nessa pegada. Diferente do que também é Disney, né? Star Wars, mas diferente desse outro jogo aí, Disney Speedstorm, que parecia bem feitinho. Na E esse sequência, jogo, ele Bruno... usa os controles de movimento? Eu acho que foi, né? Pelo que tem isso mesmo. mostraram É no verdade. trailer, né? Essa é uma melhoria que ele vai ter, os controles de movimento do Joy-Con. Na sequência, Brunão, falaram de uma nova trilogia do Assassin's Creed que está vindo para o Switch, que é a The Assassin's Creed The Ezio Collection, que contém o Assassin's Creed 2, que é um jogo de 2009, o Creed Brotherhood, que é de 2010, e o Revelations, que é de 2011, né? Ou seja, jogos aí de 9, 10, 11, também sendo lançados agora para o Switch. O lançamento dele já é próximo, já é agora no dia 17 de fevereiro. Assassin's Creed, eu recomendo para quem gosta de open world, uma franquia bem bacana. O próximo é o SD Gundam Battle Alliance. Então, Gundam é um desenho anime japonês que existe desde 79, com personagens robóticos. E esse jogo ele é um action RPG, um RPG de ação, que será lançado em 2022. Não é um remake, é um jogo novo mesmo, original. Então, em alguma data de 2022, uma data não exata ainda. Perfeito. O Brunão fez o dever de casa e descobriu que era esse The Gundam, que eu não fazia ideia. Depois, Brunão, eles anunciaram Chrono Cross, que é o Chrono Cross The Radical Dreams Edition, aliás, que é um remaster de um jogo, é um RPG de 1999, e aí eles estão remasterizando. Esse jogo originalmente foi lançado para o PlayStation 1. Então, algumas melhorias no jogo foram feitas, né, como a possibilidade de você evitar encontros aleatórios com inimigos, mas é basicamente o mesmo jogo de 1999, então os gráficos são bem datados. E esse game chega no dia 7 de abril. Esse jogo eu achei curioso que ele é um jogo de leitura, né? É muito texto, pelo que explicaram, né, na apresentação. Beleza. Enfim, o próximo é o The Show 22, que é um jogo da Major League de Baseball, antes exclusivo para PlayStation. Ele chega oficialmente ao Switch no dia 5 de abril. Esse jogo, a curiosidade dele é que, na verdade, ele é desenvolvido pela Sony e agora está sendo lançado para a Nintendo. Acho que é o único jogo que é desenvolvido pela Sony, lançado pela Nintendo para o Switch. Isso é bem incomum, né? Depois, Brunão, também foi anunciado Kingdom Hearts Integral Masterpiece, que é uma trilogia de jogos clássicos do Kingdom Hearts, que já está disponível para o Switch, aliás, né, já foi lançado. Só que eles chegam em versão cloud. Então, não é um jogo que roda no console, né? Precisa ver se vai rodar direitinho. Eu sempre fico desconfiado disso, mas talvez seja o futuro.
Galera, uma pequena pausa na gravação original para dizer que nesse momento a gente pulou um título, então eu vou acrescentá-lo agora. Na sequência, foi anunciado o Klonoa Fantasy Reverie Series, que é um bundle dos 2 primeiros jogos do Klonoa, um 2D platform ali do final da década de 90, começo dos anos 2000. Então esse bundle inclui o Klonoa Dort Phantomile, que foi um jogo originalmente lançado para o PlayStation 1 em 1997, e o Klonoa 2 Lunatic's Veil, que foi lançado originalmente para o PlayStation 2 em 2001. E os gráficos desse jogo parece que foram totalmente modernizados, pelo que a gente viu ali no trailer, mas ainda assim, algumas imagens o jogo parece bonitinho, ok, mas em outras tá bem feio, assim, tá com a claridade muito estourada. Então espero que a Bandai Namco, que é a desenvolvedora, consiga arrumar esses problemas até o dia 8 de julho, que é quando tá marcada a estreia para esse jogo. Enfim, o próximo é um clássico da Valve, que é o Portal. É o Portal Companion Collection. Então, os jogos Portal estão chegando ao Switch ainda nesse ano, não passaram uma data exata, mas é uma versão que junta o primeiro Portal, o original, e o 2. Maneiro esse jogo vir pro Switch, né? Que é um clássico bem... Sim, é bacana também trazer pro mesmo, Switch. Né? Depois, Brunão, um jogo que foi... Esse era um jogo, assim, que eu pesquisei e eu vi que ninguém conhecia esse jogo, não era só eu e você. Chama Live Alive, ou Live Alive, ninguém sabe direito como pronuncia. Mas ele é um RPG de 1994, que foi originalmente lançado para o Super Famicom, que é, como o Brunão já falou aí anteriormente, a versão japonesa do Super Nintendo. E esse jogo, assim, a Square Enix resgatou e ela trouxe ela tá fazendo o jogo do zero de novo. Então ele tem os gráficos bem parecidos com o Octopath Traveler e o Triangle Strategy, que é aquele jogo que vai ser lançado também agora no começo do ano. Então era um jogo assim até meio desconhecido, mas dizem que a curiosidade é que ele foi uma das principais inspirações para o Octopath Traveler, que é um jogo que fez muito sucesso no Switch. Muito bem. Agora o próximo desafio é falar o nome dele, né? Vai lá, Bruno. Próximo jogo. Gasta o seu japonês agora no nome do próximo jogo. É o Taiko no Tatsujin Rhythm Festival. É um jogo rítmico, né? Que você precisa tocar um tambor. É só um adendo que eu achei muito engraçada a apresentação, a interface desse jogo, porque você tá tocando o tambor ali, vai deslizando na tela o ritmo que você tem que tocar, e o fundo são os bonequinhos malucos dançando, uns bichinhos. Só vendo mesmo para entender, mas é bem engraçado. E sobre o lançamento, só mencionaram que é esse ano, não passaram a data exatamente. Só um comentário que eles mostraram algumas músicas que vão ter no jogo e tem a Megalovania, que é uma música que ficou famosa daquele jogo Undertale. Depois vou colocar um trechinho aqui para vocês escutarem. Bom, Brunão, na sequência falaram um pouquinho do Triangle Strategy, também não tem muito o que acrescentar sobre não tinha muito o que acrescentar sobre esse jogo, mas eles falaram que vai ter uma nova demo disponível, que já está disponível, que vai aí fazer para as pessoas que jogarem a demo, ela vai ser até o final do capítulo 3 do jogo. O próximo é um DLC do Cuphead. Cuphead The Delicious Last Course. É um DLC que já estava disponível para Xbox e PC, e ele chega agora ao Switch no dia 30 de junho. Ele inclui novos levels, bosses e uma personagem feminina jogável. Exatamente. É uma piadinha, você entendeu isso? Porque, tipo, DLC, Delicious Last Course. Eles fizeram essa piada no nome do negócio. Fizeram um acrônimo. Exato. Só para não passar despercebido aí. E galera, só correçãozinha que eu esqueci de falar, que o Triangle Strategy, né? Ele vai ser lançado no dia 4 de março de 2022. Então, só para falar que... E a demo já está disponível, né? A demo que foi anunciada.
Bom, Brunão, próximo acho que é o Earthbound e o Earthbound Beginnings, que são os jogos que a gente conhece como sendo assim, são os jogos que deram origem àqueles dois personagens, ou alguns personagens que tem no Smash, né, que a gente conhece, são bem famosos aí, o Eu só conheço Lucas, o Earthbound por isso, Ness. por Exato, eu enquanto. também. Mas eles são jogos que, ali do Super Nintendo e do NES, né, do Nintendo Entertainment System, e agora os dois jogos vão chegar ao Nintendo Switch Online. E só para deixar claro, não pro Expansion Pack, pro Nintendo Switch Online base mesmo, porque são jogos de NES e Super NES, que a biblioteca online do Switch Online básico já dá direito, né? Os jogos de NES e Super NES. Então, para quem já assina, eles já chegaram gratuitamente, já estão disponíveis. Dois jogos RPGs clássicos da Nintendo. Muito legal essa adição ao plano básico do Switch Online. Ainda tiveram 5 anúncios daqueles bem rápidos mesmo, que basicamente só alguns segundos de gameplay, o título e a data de lançamento, que foram o Zombie Army 4 Dead War, pro dia 26 de abril. Aí mais um nome complicado, hein? Getsu Fumaden Undying Moon. Foi lançado no dia do Direct, 9 de fevereiro. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinomaki Chronicles, lançamento no dia 10 de junho. Tá, Lego Brawls. Eu deixei o mais difícil o Brunão aqui. Só tem que aprender o japonês agora para falar essas coisas? Tem que aprender japonês para poder participar da resenha aqui. Pois é. Pedrão, você vai precisar de um novo colega aí. Vamos chamar. O próximo é o Lego Brawls, lançamento em junho de 2022. E por fim, o Two Point Campus, lançamento no dia 17 de maio. Perfeito. Com isso, então, basicamente a gente falou de todos os lançamentos que foram, ou melhor, todos os anúncios feitos durante o Nintendo Direct, né, Brunão? Isso aí, foi bastante coisa, realmente. Exato. Cara, eu gostei bastante desse Nintendo Direct. Vi algumas pessoas no começo falando que não gostaram, tal. Eu achei muito bom, pra ser sincero. Nossa, eu achei que, assim, foram pelo menos 5 apresentações muito importantes. Mas tem gosto pra tudo. É claro que sempre vai ter aquela pessoa que queria ver o Breath of the Wild. É claro que eu também queria ver, que eu tava ansioso, mas tudo tem o seu tempo. E eu acho que o fato dele não estar nesse Direct já é um indicativo de que ele vai estar em outro Direct aí no futuro desse ano, de 2022, falando sobre o lançamento que provavelmente vai ser no Natal. Sim, e por mais que a gente queira mais informações desse lançamento, ele não é o único lançamento grande. Então, vários lançamentos grandes foram incluídos nessa apresentação. Então, não acho que seja para tanto. Exato. Concordo plenamente. Brunão, ao final agora de todo esse Direct, a gente fez aqui uma listinha de tudo que foi anunciado com as datas, para dar uma resumida, né? Porque fica, esse lançamento é setembro, esse lançamento é 2022, né? A gente fica meio perdido. Então, nós fizemos aqui, eu e o Brunão montamos uma lista cronológica já para você saber quais são os jogos que já estão disponíveis, quais que são os próximos a serem lançados e quais que estão ainda um pouquinho mais longe, né, Brunão? Isso aí é um resumo de tudo que a gente apresentou aqui em termos de lançamentos, né? Então, começando com o que já está disponível hoje, estamos aqui no dia 12 de fevereiro, então já está disponível Earthbound e Earthbound Beginnings no Nintendo Switch Online. Também o Kingdom Hearts Integral Masterpiece, que a gente comentou que está na Clouds, né? Uhum. E também o update do Metroid Dread, com o Dread Mode e o Rookie Mode. Em fevereiro, a gente vai ter, então, no dia 17 ainda, o Assassin's Creed The Ezio Collection. E em março, daí a gente tem isso no dia 17, né? No dia 4 de março, vai ter o Triangle Strategy. No dia 18 do mesmo mês de março, vai ter o DLC do Mario Kart 8, que é Deluxe, que chama Booster Course Pass. E
no dia 25, mais pro final do mês, o Kirby and the Forgotten Lands. E partindo para abril, no mês de abril, sem uma data específica, é o próximo update do Metroid Dread, que inclui esse modo de luta contra boss, que é o Boss Rush Mode. E aí, com datas exatas, no dia 5 de abril nós temos o The Show 22, no dia 7 o Chrono Cross, no dia 8 o Advance Wars Reboot Camp 1+2, e no dia 20 o Star Wars The Force Unleashed. No dia 29 de abril, lançamento do Nintendo Switch Sports. Passando para junho, no dia 10 tem o Mario Strikers Battle League, no dia 24, Fire Emblem Warriors Three Hopes, e no dia 30, o DLC do Cuphead, que é o Delicious Last Course. Klonoa Fantasy Reverie Series, dia 8 de julho. E aí, em julho, no dia 22, tem o Live Alive. E temos aqui algumas menções para o inverno de 2022, sem data específica, que são o No Man's Sky, o Splatoon 3, o Front Mission First e o Disney Speedstorm. Aí já passando da metade do ano, em setembro, também sem uma data específica, tem o Xenoblade Chronicles 3, e aí nós temos 3 jogos que só tem data, assim, 2022. A gente não sabe exatamente quando vão ser, né, Bruno? Isso aí, sem muita precisão nesses jogos aí. São eles o SD Gundam Battle Alliance, o Portal Companion Collection e o Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, que o Bruno me ensinou aqui a falar. Nossa, você falou bem melhor do que eu, olha só. Deu uma improvisada aqui. E ainda sem uma data específica tem o tal do Front Mission 2, né? Porque o 1, a gente falou que vai ser como inverno, mas o 2 não tem data específica ainda. Agora deu para ter uma noção da quantidade de conteúdo que teve nesse Direct, né? Muita coisa, cara, muita coisa. Então, muita coisa pra gente falar. E o que só um comentário, né? Que a Nintendo tá distribuindo bem os grandes títulos, né? Você tem, no mês de março, você vai ter o Kirby e o DLC do Mario Kart. Mês de abril, tem o Advance Wars. Mês de junho, 2 meses depois, vai ter o Mario Strikers. Aí, o próximo grande lançamento da Nintendo tá ainda o Fire Emblem, né, em junho. Pois é, então achei que ficou bem distribuído, porque daí tem o Splatoon, que tá dizendo inverno. Provavelmente o Splatoon acho que vai ser lançado em julho, como eles disseram, inverno. Ou julho ou agosto, porque em setembro já tem o Xenoblade. Então, Nintendo recheando esse mês de 2022 com jogos. A gente já falava que era muito jogo e apareceu mais ainda, né? Apareceu DLC de Mario Kart, Mario Strikers, quer dizer, Nintendo a todo vapor. Ainda bem, é assim que a gente gosta. Exato. E só um último comentário que analisando bem essas datas, eu fiquei pensando sobre isso. É que, cara, a Nintendo faz uns anos que ela fala que o Nintendo Switch está no meio do ciclo de vida dele, né? E eu e o Brunão, a gente já deu umas vamos dizer assim, umas desconfiadas dessas declarações, que, pô, não é possível, né? Passou mais um ano e continua no meio do ciclo de vida, ainda tem tantos anos. Só que, assim, a quantidade de jogos grandes que ela tá lançando pro mesmo console me leva a crer que realmente talvez demore um pouco mais do que eu imaginava para ter o sucessor do Switch, o próximo console mesmo. Realmente, porque o que a gente está acostumado a ver é os lançamentos começarem a desacelerar quando chega próximo do fim do ciclo de vida e em breve surgiria um novo console, uma nova geração, mas não é o que a gente está vendo aqui, pelo menos até agora. Inclusive, quando eu tinha falado no episódio anterior lá, e eu comentei, né, quando a gente falou de Mario Kart, que eu achava que o próximo Mario Kart ia ser lançado no próximo console, eu achava que já era uma questão assim de... eu achava que a Nintendo já estava pensando estrategicamente, falando assim, esse jogo é muito grande, a gente deixa para o lançamento do próximo console para impulsionar as vendas dele. Mas assim, ela lançou um DLC para estender o Mario Kart muito mais, por alguns anos ainda. Então, tipo, cai um pouco por terra essa minha teoria. Eu tô achando que
realmente pode ser que a gente leve ainda uns 3 anos para ter um próximo console. Será que é possível isso? Eu não sei, é um ponto estranho porque a concorrência já apresentou a Next Gen. Será que compensa para a Nintendo ficar ainda anos sem um representante na Next Gen? É bem difícil prever por que eles pensaram assim, né? Mas a gente confia, né? Eles estão... O que é fato, assim, o que a gente... Claro, são muitas perguntas sem respostas, mas o que é fato é que a Nintendo tá postando muitas fichas nesse console, né? Tipo, muitas mesmo, assim. Né? Tá com tudo, tá jogando todas as grandes franquias, vendendo fazendo vários jogos para ela na mesma geração de console. E os números de vendas continuam fortes para, de fato, reforçar esse argumento da Nintendo, né? Uhum. Se os lançamentos estivessem vendendo pouco, poderia ser um indício de que ela errou, mas até agora o que a gente vê são os lançamentos vendendo bem. Exatamente. Bom, Brunão, finalizando então esse assunto de Nintendo Direct aí, as consequências, tudo que a gente viu, tem mais uma notícia que você trouxe pra gente aqui, né? Sim, e agora é um assunto fora do Direct, que é sobre o Pokémon Legend Arceus. No dia 8 de fevereiro, a Nintendo disponibilizou uma atualização a 1.0.2, que é o primeiro update depois que o jogo foi lançado, porque teve o 1.0.1 ainda no período de pré-venda, no dia 26 de janeiro. Mas esse segundo update, ele tem o seguinte conteúdo. Uma correção de uma falha onde a imagem congela num cenário específico em que o jogador tenta pegar um item, que é uma sacola, lançando uma bola que contém Pokémon. Então, quando ele tentava fazer exatamente essa ação, a imagem congelava. Isso foi corrigido. Uhum. Também corrigiram um problema para capturar um Pokémon chamado Cherry, que era muito difícil capturar ele por conta de um erro mesmo, então eles corrigiram esse ponto. Tem um problema de sequência de progressão no jogo que não especificaram exatamente onde que é, mas um determinado evento deveria acontecer e ele não ocorre dentro de uma missão, e aí impedia a progressão correta do jogo. Foi corrigido também. Também foi corrigida uma falha onde o jogador poderia capturar 2 Pokémons iguais. Ele poderia capturar esse Pokémon 2 vezes em vez de uma só, e aí faltaria, digamos que um espaço para ele capturar um segundo Pokémon de outro tipo. E aí isso tinha um impacto no progresso. Então o que eles vão fazer vão mostrar para os jogadores que não conseguiram pegar esse outro Pokémon, pegaram os 2 do mesmo tipo, vão fazer esse Pokémon que faltou aparecer novamente no jogo para esses jogadores conseguirem capturá-lo e não serem impactados pela falha. Então aí um update principalmente sobre correções. Bom, Brunão, basicamente isso então, né? Neste episódio de Resenha Bros. Volto a dizer, né, que para mim o Direct foi muito bom, achei bem maneiro, vários jogos aí que não estavam no radar, que com certeza a gente vai ter que conferir. O DLC de Mario Kart não vai ter jeito, vou ter que pegar. Mario Strikers também. O bolso tá ficando cada vez mais vazio em 2022. A Nintendo é especialista em esvaziar nossos bolsos. Mas eu gostei muito da apresentação, principalmente do Kirby and the Forgotten Land e do Mario Strikers Battle League. Mas os outros jogos que a gente separou no destaque também, acho que vale a pena a gente ficar atento. E é isso, muito bom esse conteúdo. É sempre legal acompanhar os directs. Beleza, então, Brunão. Valeu demais, Pedrão. Valeu demais ao público nintendista aí que tá conosco. Grande abraço a todos e até a próxima, galera. Falou! Valeu, abraço.